Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, da sua vida pela verdade. No estudo de hoje nós abordaremos que Paulo prega pela última vez para os líderes judeus que moravam ali na cidade de Roma, onde agora ele é preso e está em prisão domiciliar. Também ele encontra os irmãos assim que chega na capital do Império Romano, mas não pode vê-los porque a perseguição aos cristãos é muito grande. Os judeus, como sempre, recusam aceitar Jesus Cristo pela explanação de Paulo. Ele envia suas últimas cartas para as igrejas e encerra o livro de Atos dos Apóstolos. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vimos o apóstolo Paulo finalmente chegando a um território romano da Itália chamado de Porteoli. Era uma região deste gigantesco país que pertence ao gigantesco Império Romano. E o Dr. Lucas, evangelista do Senhor Jesus Cristo, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que estava junto com Paulo, prisioneiro até na cidade de Roma, eles encontram ali alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. De lá, depois dos 7 dias, nós nos dirigimos diretamente para a capital do Império, Roma, a famosa Roma das 7 colinas. E lá na cidade de Roma, quando os irmãos souberam que Paulo e nós estávamos chegando, foram rapidamente nos encontrar na famosa Praça do Ápio, ou bem próximo ali às 3 tendas, local de desembarque principal dos prisioneiros, quando chegavam em Roma. E quando Paulo pela primeira vez viu os irmãos, deu graças a Deus e ficou bastante animado. Mas como não podia ter contato publicamente com a igreja, pois era ilegal, perseguição já estava feroz contra os cristãos, o centurião oficial romano Júlio entregou todos os prisioneiros ao capitão da guarda pretoriana, a guarda oficial do imperador. Mas Paulo teve exceção. Ele permitiu que Paulo fosse morar em sua própria casa, pago com seus recursos, numa prisão domiciliar, apenas com um soldado romano vigiando. Depois de 3 dias, Paulo, já estabelecido em sua própria casa, numa prisão domiciliar, manda chamar todos os principais judeus e representantes da religião judaica, do povo judeu, ali na cidade de Roma. Os líderes principais que moravam em Roma, para se reunir em sua casa, estando todos lá, Paulo diz: homens e irmãos, não havendo eu feito nada lá em Jerusalém contra o meu povo judeu, nem contra os costumes de nossos pais, vim contudo preso até Jerusalém, até aqui em Roma, e isso graças a eu ter me entregado nas mãos dos romanos, apelando para o imperador César, última instância da justiça romana, que me dá esse direito porque eu também sou cidadão romano. Porque senão os judeus tinham me matado, porém os romanos, me examinando, queriam me libertar por não haver nenhum crime em mim. Mas os judeus lá em Jerusalém fizeram pressão para que eles me matassem. Então não tive outra opção a não ser apelar para César. Mas não tenho nada do que acusar a minha nação. Estou indo até o imperador somente me defender. Por esta causa, eu chamei vocês aqui para ver todos vocês, líderes da religião e do povo judeu, e também falar a vocês que, defendendo a esperança de Israel, o Messias, a nossa nação, é que estou aqui preso com algemas. Então os principais judeus de Roma disseram a Paulo: nós não recebemos nada a teu respeito vindo das autoridades judias em Jerusalém, nem veio nenhum irmão judeu aqui falar alguma coisa sobre ti. Mas nós queremos com certeza te ouvir a tua parte. E como tu te sentes agora que saísses da lei de Moisés, a nossa religião judaica, e agora segues essa seita dos nazarenos, seguidores do Mestre Jesus Cristo? Porque em todo canto se fala mal dessa seita, chamada de cristão, e que vocês mesmos se chamam de Igreja de Jesus Cristo. No dia marcado, irmãos, os principais líderes judeus da religião judaica, do povo judeu, que moravam em Roma, foram até a casa de Paulo, até a prisão domiciliar, para ouvir suas explicações a respeito do movimento que eles mesmos deram o nome de igreja, que quer dizer seguidores de Jesus Cristo, e que eles, o povo do mundo, deu o nome de cristão, mas que eles na verdade chamavam de seita religiosa,
Já o apóstolo, os irmãos, Jesus Cristo e Deus sempre chamou seu povo de igreja única e verdadeira, ou santos. Todas as outras instituições que têm nome são religiões ou seitas. A igreja não tem nome. Se tem um nome de determinada denominação, determinada religião, determinada instituição religiosa, é porque não é a igreja verdadeira. É apenas uma instituição, uma organização religiosa. Nunca a igreja. A igreja são as pessoas. Ela não pode ter nome. O nome dela é essa. Igreja são os seguidores verdadeiros de Jesus Cristo. Bem, já uma seita para eles, para o mundo, é um grupo que se desviou de uma religião. Uma seita para todas as pessoas do mundo é um grupo de pessoas que se desviou, se separou de uma religião. É chamado de seita. Ou seja, os cristãos eram considerados traidores ou seita porque se desviaram da religião judaica, que era o judaísmo. Mas eles não se desviaram da lei de Moisés. A igreja é a única no mundo que segue fielmente a lei de Moisés, a lei de Deus. Porque a lei de Moisés termina onde começa Jesus Cristo. A lei de Moisés está dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Quem segue o Evangelho de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, automaticamente está cumprindo a lei de Moisés, completando a lei de Moisés. Quem não segue Jesus Cristo e nem o seu Evangelho, não está cumprindo a lei de Moisés e está condenado. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso sempre chamou seu povo de igreja, ou santos. Já o nome cristão não tem nada a ver com Deus. Nem foi Deus que mandou chamá-los assim. Deus sempre chama os seus seguidores de santos. Não porque alguém possa fazer milagre, mas porque todos aqueles que seguem o ensinamento de Jesus Cristo vão se consertando de todas as coisas erradas que faziam. A cada momento, quanto mais conhece o ensino de Jesus Cristo, mais se conserta. Isso é chamado de conserto ou santificação. Cada conserto que você faz na sua vida, para Deus, você está se santificando, está se tornando uma pessoa melhor. Santo é isso. Vai se santificando. E quando se santifica, vai se tornando santo para Deus. Entendeu? Para Deus, santos são aqueles que se consertam das coisas erradas. E não o que as religiões pregam por aí, que um santo é aquele que faz milagre. Isso é mentira. O único que faz milagre é Jesus Cristo. Somente. Se alguém orar e o milagre acontecer, foi porque Jesus Cristo fez usando aquela pessoa que pediu a ele. A pessoa não tem poder nenhum de fazer nada. Ela pediu a quem tem poder, que é Jesus Cristo. Então ela é santa. Por quê? Porque ela está se santificando, se consertando dos erros. Também Deus chama seu povo de igreja, que significa eclesia, ou seja, tirados de dentro para fora. É o significado no latim, cujo significado final é pessoas que saíram dos ensinos das religiões, sociedade, cultura, modo de vida do mundo, tudo que tem no mundo, para fora de tudo isso. Elas saíram disso para seguir agora unicamente os ensinos do Mestre Jesus Cristo. Isso se chama igreja. Porque não é a instituição. A igreja são as pessoas, os indivíduos, os seguidores de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, eu fundarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno sempre prevalecem contra as denominações evangélicas, contra as religiões, contra as instituições religiosas, as organizações religiosas, seja o que for. As portas do inferno sempre vai prevalecer. Porque é algo criado aqui no mundo. Está entendendo? E o diabo tem acesso a tudo aqui no mundo. Mas a igreja não, ela pertence aos céus. Por isso que ela é diferente. Mas nunca o inferno prevalece contra a verdadeira igreja, porque ela é invisível, indivisível. Não se pode nomear ela e não se pode ver ela. Só quem vê a igreja é o próprio Deus. Porque só ele sabe. Nas denominações, cada grupo que são verdadeiros seguidores. Ele tira uns de uma denominação, outros de outra denominação, outros de outra denominação, e juntos eles formam a igreja. Então não é o nome. Para Deus, é a pessoa que está se consertando. E tem mais, é a pessoa que está se consertando
são aqueles que verdadeiramente pegam os ensinos de Jesus Cristo e tentam aplicar a sua vida, consertando as coisas que estão erradas. Esses são os verdadeiros. Aqueles que já se acham certos não são verdadeiros. Porque o primeiro erro é você achar que está certo. Esse é o primeiro erro. Sempre vai ter falha em você, sempre vai ter erro em você. E é preciso ser consertado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Não é pelos ensinos da sua religião. Não é pelo que o seu líder religioso diz, o pastor, o padre, seja lá quem for. Não é pelo que ele diz, não. É pelos ensinos. E se o que ele diz é os ensinos de Jesus Cristo, parabéns. Isso quer dizer que você sabe os ensinos também. A ordem de Jesus Cristo é que você procure conhecer os ensinos deles para saber se o seu líder fala é a verdade ou não. Agora, se você não conhecer, como você vai saber se ele está falando a verdade? Então, o inferno não prevalece contra a igreja por conta disso, porque eles procuram saber o que é correto e aplicam a sua vida. Eles podem ter falha, mas são sinceras e se consertam na hora. Por isso o inferno não prevalece. Já nas religiões ou denominações, fica tudo escondido. Por muito tempo, muito erro, engano e sujeira. A grande verdade é que Deus nunca chamou seu povo de cristãos. Cristão é um nome dado pelos inimigos de Deus e de Jesus Cristo para os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Deus não é responsável, por exemplo, pelas atrocidades, animalias, desonestidade, pecados e mazelas que os cristãos cometeram durante todos os séculos que nos antecederam até aqui. Cada um vai pagar caro por tudo que fez de errado. Cada religião cristã, cada cristão, cada um pagará por suas mazelas e pecados que fez usando o nome de Jesus Cristo. Todo aquele que profere a mentira, o engano, o mal e diz que é de Jesus Cristo é um mentiroso. É de Satanás. Porque a mentira, a falta de amor, falta de sentimento humano, quem ensina é o diabo. Então quem tem essas coisas não aprendeu com Jesus Cristo, muito menos com Deus. Aprendeu com o diabo. Mesmo que ela pense que é de Deus. O engano religioso é isso. As pessoas pensam que estão fazendo aquilo para Deus. Deus não precisa de você para nada. Coloque isso na tua cabeça. Deus não precisa de você para nada. Quem precisa de Deus é você. Ah, estou fazendo isso em nome de Deus. O Senhor... fazendo coisa errada em nome de Deus. A falta de amor, porque alguém é contra você, contra a sua religião, você xinga, você reclama. Em nome de Deus, não. Jesus Cristo disse, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, falai bem dos que vos caluniam. Esse é o ensinamento de Jesus. Só quem faz isso é que é verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Se alguém pisa no meu pé, se alguém pisar no seu pé, e você, na raiva, com ira, dizer um monte de coisa contra ele, você não está aprendendo com Jesus Cristo, não. É verdade. O que eu posso dizer? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam. Tratar bem aquele que vos caluniam, dizendo mentira contra você. Esse é que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, quem não faz isso, mesmo se dizendo de Jesus Cristo, não é. Isso é religião, isso é denominação. A verdadeira igreja faz isso que Jesus Cristo ensinou. Como eu disse, pode ter falha, mas vão se consertando. A grande verdade é que Deus nunca chamou seu povo de cristão. Então, cada cristão, cada mazela, cada erro que foram cometidos e disseram que cometeram porque Deus mandou é mentiroso. Cada um vai dar conta e vai se responsabilizar. Certo? Os seus seguidores, os seguidores de Jesus Cristo, amam o próximo como a si mesmo. Seguem Jesus Cristo, não discrimina, não mata ninguém, não machuca ninguém. Quem fez isso dizendo que é cristão, fez por conta própria. A igreja só faz pregar a verdade e o evangelho. Doem quem doer. Bem, muito na verdade Deus é... Bem, na verdade, irmãos, para Deus é considerado uma seita, um grupo ou religião que se desviou da verdade de Deus, da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você sai uma denominação evangélica, uma religião, uma instituição religiosa que não faz aquilo que Jesus Cristo ensinou, para Deus já é uma seita.
Não importa o nome, não importa se é cristão, não importa que pregue o nome de Jesus Cristo, não importa se ela prega a salvação, mas se ela não faz o que Jesus Cristo ensinou, ela é uma seita. Para Deus. Para o mundo, não. Para o mundo, uma seita é um grupo que se desviou de uma religião. Como, por exemplo, quando se saiu da igreja. Por exemplo, o protestantismo se separou da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, os protestantes são uma seita, porque eles saíram da Igreja Católica. Ou seja, eles viram algo errado, saíram porque a Igreja Católica não quis se consertar. Então eles saíram, certo? Então a Igreja Católica chama os protestantes de seita. Uma nova religião que foi Lutero, Zwinglio, outros líderes protestantes que se separaram. Para Deus não. Para Deus, religião e religião é tudo a mesma coisa. Não mudou nada. Agora, quando alguém sai e entra no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus Cristo, se torna igreja. Quando sai dos Evangelhos de Jesus Cristo, se torna seita para Deus. Essa é a diferença. Então a igreja só faz pregar o Evangelho. Para Deus, considerado uma seita, é aquele que se afasta dos ensinamentos de Jesus Cristo. Na verdade, a igreja, ou como eles chamam cristão, tinham se desviado da religião judaica. Por isso que eles chamavam de seita. A seita dos nazarenos. Por quê? Porque para eles, os cristãos, como eles chamavam, tinham saído da religião judaica deles. Que era a religião que eles diziam que seguia a lei de Moisés. Na verdade, não seguia, porque recusaram Jesus Cristo. A lei de Moisés apontava para Jesus e eles recusou. Então eles saíram da lei judaica. Mas para eles não. Esse é um engano religioso. Para eles continuavam seguindo a lei judaica. E que os cristãos é que tinham saído da lei. Por isso que era uma seita. Veja a coisa como é, como Satanás faz. Então, os cristãos, ou a igreja, saiu da religião judaica e não tinha se desviado da lei de Moisés. Eles saíram da religião judaica para voltar para a lei de Moisés, porque a religião judaica tinha se desviado da lei de Moisés. Ok? Então a igreja voltou para a lei de Moisés. Não, quem aceitou Jesus Cristo como Salvador está voltando para a lei de Moisés, que era onde Deus queria. Jesus Cristo, no final. Justamente porque a Bíblia, ou a lei de Moisés, promete Jesus Cristo como Salvador a todos os homens. E aqueles que aceitaram Jesus Cristo se tornarão igreja, ou como eles chamam, se tornarão cristão. Mas os líderes religiosos da religião judaica não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Continuaram desviados da lei de Moisés, seguindo a religião judaica. Na verdade, para Deus, a religião judaica se tornou uma seita, uma religião, pois se desviou da Bíblia, que é a lei de Moisés, a lei de Deus, e não cumpriu o que a Bíblia prometeu, que Jesus Cristo era o Salvador de todos os homens. Era justamente nessa situação que estavam os líderes religiosos diante de Paulo, ali na casa dele, em Roma, na prisão domiciliar. E Paulo, sem o menor medo, começou a explicar e a pregar o Evangelho e tudo sobre a fé em Jesus Cristo. Falou bem claramente que Jesus Cristo é o Messias prometido pelos profetas, que estava na Bíblia, na lei de Moisés. E que Jesus Cristo tinha que morrer mesmo na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. E não como eles queriam, que era um rei com milhares de anjos para libertar o povo judeu do Império Romano, como eles queriam. Eles não aceitaram Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu para libertá-los dos seus pecados. Eles não queriam isso. Eles queriam continuar com seus pecados, mas queriam se livrar do Império Romano que dominava toda a nação dos judeus. Mesmo que suas almas fossem para o inferno. Por isso, até hoje, a nação de Israel não aceitou Jesus Cristo como Salvador e o Messias de Deus. E assim o apóstolo Paulo, provando pela lei de Moisés e pelas profecias da Bíblia que era Jesus Cristo o Messias e que ele tinha que vir para os nossos pecados e não para libertar do Império Romano. O Messias de Deus que havia nos libertar dos nossos pecados. Isso durou, irmãos, desde a manhã até a tarde. E quando terminou a pregação de Paulo, já na parte da tarde, uns judeus acreditaram, outros não acreditaram. Então houve muita discórdia. Então resolveram ir embora, já que não chegava a um consenso, a uma decisão, se iam apoiar Paulo e aceitar Jesus Cristo como Messias, ou se continuariam na religião judaica e negariam Jesus Cristo e iriam esperar o Messias. Ou seja, até hoje, a nação de Israel espera o Messias de Deus prometido, porque eles não aceitaram Jesus Cristo.
Bom, e antes de sair, Paulo diz para todos eles ali: agora, irmãos, eu vejo que é verdade aquilo que o profeta Isaías profetizou há milhares de anos atrás. E está escrito na Bíblia, exatamente como está acontecendo no dia de hoje aqui. Deus dizendo que mandaria o Messias, mas o povo não aceitaria o Messias de Deus, porque estavam querendo o Messias do jeito dele, e não do como Deus mandasse. Por isso Deus deu ordens ao profeta Isaías para falar ao povo judeu naquela época ainda, e dizer assim: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, porque se engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com seus olhos, e não ouçam com os ouvidos, nem entendam com seu coração, nem se convirtam e sejam sarados por mim, diz o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, e o versículo 9 e 10. Então, irmãos, o que Paulo está querendo dizer ali àquele povo judeu, duro de coração, é o seguinte: Paulo diz que Deus estava falando que mandaria informar seu povo, aos judeus, sobre o Messias. Mas Deus disse que vocês ouvirão, como escutaram hoje eu falando sobre os ensinamentos de Jesus e sobre Jesus Cristo. Mas não entenderão de jeito nenhum. Por que não entenderão? Porque vocês não querem ser libertos dos pecados. Querem ser libertos do poder romano, do Império Romano. É diferente. E vocês verão ele, ou seja, verão o Messias, que é Jesus Cristo, com todos os sinais e maravilhas que ele praticou. E isso aconteceu lá em Jerusalém. Mas mesmo com essas provas cabais de Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo disse que nenhum homem fez os milagres que ele fez, desde o nascimento do mundo, nenhum homem fez aquilo que Jesus Cristo fez. E foi verdade. Abrir os olhos do cego, curar paralítico, levantar mortos. Ninguém tinha feito isso. Isso foram provas cabais de que Jesus Cristo é o Messias. Mesmo assim, vocês não aceitaram. Por quê? Porque o coração de vocês se endurece a cada dia por causa da religião judaica. Dessa forma, vocês ouvirão com os ouvidos, mas ouvirão a pulso, porque é o jeito, mas não querem nada com o Evangelho. E fecharão os olhos para não reconhecer Jesus Cristo, porque amam sua religião judaica, mesmo sabendo que Jesus Cristo ensinou diferente de sua religião. Então nunca verão com os olhos Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, e nunca com os ouvidos ouvirão Jesus Cristo, porque não quiseram o Espírito Santo que ele derramou sobre o seu povo, a igreja. E muito menos de coração, vocês conseguirão entender tudo isso, que a alma de vocês que está em jogo, e não a libertação do poder do Império Romano. Isso é material, mas o que importa é o espiritual, a alma de vocês. É isso que Deus quer libertar vocês. E quando finalmente perceberem que precisam do sangue de Jesus Cristo, então vocês se convertam, para que finalmente Deus possa curá-los da religião. Então Paulo disse com muita autoridade: saibam todos vocês, líderes religiosos judeus, que esta salvação que vocês estão rejeitando, estamos levando a todos aqueles que não são judeus, e todos os povos no mundo a aceitarão. E quando Paulo disse tudo isso, eles partiram com muita confusão entre si, somente brigando, pois é isso que a religião faz: brigar, discórdia, divisão, erro. E Paulo, irmãos, ficou 2 anos inteiros ali na sua própria casa, na cidade de Roma, que ele mesmo alugara, e recebia todos que chegavam para falar com ele a respeito de Deus, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nesse período, ele escreveu suas últimas cartas, que nós vamos estudar a partir de agora, já que o livro de Atos dos Apóstolos chega ao seu final. Mas a história da igreja continua, e vamos acompanhá-la em nome de Jesus Cristo. Amanhã iniciaremos a carta de Paulo para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso. Amém? Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam. Finalizamos o livro de Atos dos Apóstolos, mas a história da igreja que nós estamos contando continua. A verdade, a vida e a origem dos ensinamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.